Olá, eu sou Simone Assis e hoje eu vou conversar com vocês sobre a febre aftosa. A febre aftosa é uma doença causada por vírus, é uma doença infecto-contagiosa que afeta animais de casco fendido, atinge tanto espécies domésticas como espécies silvestres, como cervos, antílopes, porcos selvagens, elefantes, girafas. No Brasil, a capivara e o ouriço do mar são animais selvagens que são suscetíveis à doença, tá? São de interesse médico-veterinário, de saúde pública e econômica, e é uma preocupação mundial. Há países em que a febre aftosa já foi erradicada, como é o caso dos Estados Unidos, e isso desde a década de 60. Existem países em que ela está sendo erradicada através de programas sanitários, que é o exemplo do Brasil, e há países em que comumente se encontram focos de febre aftosa, que é o caso da China. Essa doença é caracterizada por febre, pela formação de vesículas na superfície epitelial, a transmissão é mecânica, a mortalidade ela é baixa, mas a morbidade é alta, o que traz um grande impacto econômico para a região atingida. Quanto às características deste vírus. Bom, pertence à família Picoviridae. Pico significa pequeno, então são os menores vírus que existem. O gênero, aftovírus. Esse gênero ele possui 7 sorotipos. São conhecidos como A, O, C, Ásia 1, SAT 1, 2, 3. Esse vírus não é envelopado, como eu falei, ele é muito pequeno em relação aos outros, com tamanho chega aí a 30 nanômetros, e tem um baixo peso molecular. Por isso pode ser disseminado rapidamente pelo vento para o meio ambiente. E no ambiente, ele é extremamente resistente. Aliado a isso, o animal infectado, ele elimina facilmente esse vírus para o ambiente também. Então é um ciclo que não para. Só para com medidas drásticas, como a gente vai ver agora. Aqui nós temos uma imagem que mostra o capsídeo do aftovírus. Notem que esse triângulo aqui está sendo representado aqui com as proteínas estruturais desse capsídeo. São 3 as proteínas estruturais externas e uma proteína interna que nós chamamos de VP4. Essa VP4, a função dela é ancorar as 3 proteínas externas, VP1, VP2 e VP3. Aqui dentro, nós temos o material genético, que é uma molécula de RNA linear, com polaridade positiva. Esse vírus, ele tem uma replicação muito rápida e uma estabilidade notável no ambiente. E quando, voltando aqui a falar sobre as proteínas externas, quando se fala dessas proteínas externas, também podemos relacioná-las ao tropismo viral. O que seria o tropismo viral? A afinidade que um vírus tem com determinada célula por um receptor específico. Esse mecanismo vai determinar a adsorção do vírus à célula. O tropismo do aftovírus é muito amplo, por isso ele consegue atingir tantos hospedeiros. É um vírus que tem tropismo tanto por células da mucosa oral, como células germinativas da coroa do casco e do espaço interdigital. Esse tropismo variado deve-se principalmente a VP1 e a sua capacidade de se ligar a diferentes receptores das células animais. Mas tanto a VP1, a VP2 como a VP3, são reconhecidos pelo sistema imune do hospedeiro como antígenos, o que cria respostas, anticorpos contra essas proteínas estruturais. A mais importante dessas 3 proteínas é a VP1, porque, como eu falei, primeiro ela se liga ao hospedeiro e também ela é usada da produção de vacinas. Então a VP1 ela é extremamente antigênica. E o que isso significa? Significa que esses vírus, que os sorotipos desses vírus são classificados de acordo com
a VP1. Então verifiquem, vejam. Se você tem a VP1 do sorotipo A, ela vai ser diferente da VP1 do sorotipo O. Por isso, os sorotipos não conferem imunidade cruzada. Então, se você tem numa região sorotipo A, a vacina que tem que ser aplicada nos animais daquela região é a do sorotipo A. Não adianta você aplicar do sorotipo O. Se você tem uma região que tem o sorotipo O, a vacina que tem que ser aplicada da febre aftosa vai ser do sorotipo O e assim por diante. Cada vacina deve ser específica. Então, por isso, por causa dessa multiplicidade de sorotipos, é a dificuldade que nós temos, tanto o diagnóstico laboratorial da febre aftosa, quanto o seu controle. Quanto à distribuição geográfica, notem nessa imagem que aqui você tem, olha, a América do Norte, uma região livre de febre aftosa. América do Sul, você tem uma região, a zona livre de febre aftosa, algumas regiões sem vacinação e outras com vacinação. No Brasil, foram encontrados os sorotipos O, A, o C também, não foi documentado aqui, mas eu achei em bibliografia. Agora, olha que interessante. O sorotipo Ásia 1, continente asiático. Esse sorotipo ele foi relacionado ao surto em 2001, que atingiu fortemente o continente europeu. E por causa dessa contaminação, foi preciso ações governamentais drásticas para destruir todos os hospedeiros. Isso significa que foram sacrificados cerca de 80% dos animais dessa região. E as carcaças ainda foram queimadas para destruir o agente etiológico do ambiente. Os prejuízos financeiros foram enormes. Também os prejuízos para a saúde pública, porque o monóxido de carbono, a fuligem, a fumaça que chegou até a cidade atingiu pessoas que são mais suscetíveis a problemas respiratórios. Hoje nós sabemos que, apesar de naquela época a Grã-Bretanha, o Reino Unido, já ser uma área livre de febre aftosa, eles não tinham o mesmo controle com a sua população de ovinos. Então foram as criações de ovelhas que disseminaram o vírus da febre aftosa em 2001. O SAT-1, SAT-2, SAT-3 está aqui, olha, principalmente no continente africano, que tem uma curiosidade. Eles têm uma dificuldade muito grande para manter os seus focos de febre aftosa por causa dos animais silvestres que transitam pelas fazendas. Então, ao transitar pelas fazendas, eles contaminam os animais domésticos daquela região. No Brasil, essa tragédia de 2001 no Reino Unido foi interessante para esse paísinho aqui na América do Sul, para o Brasil, tá? Então, a Europa, com 80% da sua produção de carne sacrificada. Nos Estados Unidos não se tinha febre aftosa, mas na época eles tinham problema com o surto de vaca louca. A Argentina tinha focos de febre aftosa. O único lugar que tinha zonas livres, prontinhos para exportação de carne, preparado para exportação, foi o Brasil. Então, em 2001, a tragédia que ocorreu na Europa alavancou as exportações no Brasil. E por falar em Brasil, vamos ver aqui como que o Brasil chegou a essa zona livre de febre aftosa. Eu gosto muito dessa foto, a foto histórica da primeira campanha de vacinação contra a febre aftosa ocorrida aqui em 1965, tá? Essa erradicação que se pretende da doença, ela está alinhada com planos da Organização Mundial de Saúde Animal. Há uma vigilância constante, tanto sorológica, quanto a obrigatoriedade da vacinação dos animais de espécies de animais domésticos que são criados aqui no Brasil. Aqui a gente pode ter uma ideia da evolução dessas zonas livres. Então nós temos o mapa do Brasil, a região sul foi a primeira região em 98
ser região oficial livre de febre aftosa, entretanto, com vacinação. É só uma curiosidade que foi pela região sul, pelo Rio Grande do Sul, que a febre aftosa entrou no Brasil no século XIX. E foi justamente a região sul a primeira região que conseguiu se livrar da febre aftosa. Então vejam a evolução das zonas livres no Brasil até 2005. 2005, um erro na fiscalização, um erro no controle, um erro na vigilância sanitária coloca um trabalho a perder. E é uma coisa tola, que parece tola. Uma propriedade no Mato Grosso do Sul foi fazer uma exposição de uma feira em Londrina. Com isso, ela espalhou vírus da febre aftosa, porque não se sabia que naquela região, naquela propriedade, tinha um foco de febre aftosa. Então, nessa feira de Londrina, foi vendido animal para São Paulo, foram vendidos animais para o Rio de Janeiro, para o Paraná, animais que voltaram ao Mato Grosso do Sul, e para onde passaram, por onde passaram, foram espalhando o vírus da febre aftosa. O que aconteceu? Vários surtos no Brasil devido a essa única movimentação que acabou espalhando o vírus. Controlado isso, gente, o que nós temos hoje? Nós temos o Brasil reconhecido como zona livre de febre aftosa, com vacinação, então a obrigatoriedade da vacinação 2 vezes por ano pelo proprietário do rebanho, exceto em Santa Catarina. Santa Catarina oficialmente é a única área no Brasil que está livre da febre aftosa, sem vacinação. Mas olha a notícia boa que eu fiquei feliz, e olha que nem de carne eu gosto, hein? A Organização Mundial de Saúde já deu parecer favorável para o Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, partes da Amazônia e Mato Grosso. A validação ela vai ocorrer em maio. Então, se tudo ocorrer bem, em maio nós teremos várias áreas no Brasil com zonas livres de febre aftosa sem a obrigatoriedade da vacinação. A América Latina, como vocês podem ver, existem áreas que são livres de vacinação sem a obrigatoriedade, da febre aftosa sem a vacinação, e áreas como o Brasil que ainda tem obrigatoriedade da vacinação para o controle da febre aftosa. Agora, por que todo esse controle? Então, se vocês derem uma olhada aqui, você tem uma foto de uma região em que foi interditada por causa da febre aftosa. Então, entendam que a partir do local onde foi encontrado esse foco, 3 quilômetros de distância, tá? É considerado área infectada. O que é uma área infectada? Significa que todos os animais suscetíveis à febre aftosa devem ser sacrificados. Eu não estou falando do animal que foi encontrado a vesícula. Eu estou falando de todos os animais suscetíveis. Isso significa o animal, uma vesícula, o animal doente, os animais vacinados, todos os porcos, todos os búfalos, todos os suínos e assim por diante. Então, o prejuízo para o proprietário ele é enorme. 10 quilômetros de distância depois do foco é considerado zona de vigilância. Ninguém entra, nem sai, nenhum animal entra e nenhum animal sai. Por que isso? Vamos dar uma olhada nessa tabela? Isso tem a ver com a disseminação do vírus, com o período de sobrevivência desse vírus. Olha a bota de borracha. A pessoa foi visitar a fazenda ali, olha, saiu, foi caminhando, olha que interessante. Nessa bota de borracha, o vírus vai viver 102 dias. A roupa de algodão da pessoa que está manejando esses animais, o vírus vive até 68 dias. O sapato de couro, até 35 dias. No leite, 25 horas. Na manteiga refrigerada, 8 dias. Na carne, carcaça bovina, 73 dias se ela for mantida refrigerada a 4 graus. No solo, até 21 semanas. No estábulo, até 10 semanas. Água, 14 semanas. E no pelo dos bovinos, até 6 semanas.
Então, lembrando, o vírus ingressa no hospedeiro, principalmente pelas vias respiratórias, e ele se replica muito rapidamente. E ele é transmitido tanto pelo contato direto, animal com animal, como contato indireto. Então, um bovino que saiu dessa propriedade caminhando, só o fato dele respirar, dele passar por aqui, ele está disseminando o vírus. E lembrando que 24 horas depois da infecção, ele não tem sinal clínico nenhum. Então, as vesículas irão se formar ainda, mas ele já está disseminando o vírus. De 24 a 48 horas, esse vírus se propaga pela corrente sanguínea e começam a aparecer as primeiras ulcerações. O período de incubação do vírus ele vai de 2 a 14 dias. Depois disso, depois de 15 dias, o animal ele consegue sim se livrar do vírus. O organismo dele consegue matar o vírus, porque esses animais são sacrificados, como eu falei. O Brasil ele segue uma orientação da Organização Mundial de Saúde Animal. Ele tem que estar alinhado a esse órgão com rígidos controles sanitários para conseguir competir com o mercado interno, ou o mercado externo. E a transmissão no ser humano? Bom, a transmissão no ser humano ela é muito rara. E quando acontece, a gente febre por 5 dias, tá? Dor de cabeça e ferida, principalmente nas mãos. Então, ordenhadores, pessoas que manejam esses animais, quando vão mexer ali, ordenhar a vaca, e a vaca tem as vesículas, tem com a febre aftosa ali, eles entram em contato com o vírus e aí surgem vesículas nas suas mãos. É engraçado porque essas vesículas na mão da pessoa, do ordenhador, ele é um sinal clínico. É interessante porque é um sinal clínico de uma doença em animais que é visto no ser humano, tá? No ser humano, dura 5 dias. Quem leva pior são os animais, porque o ser humano, como vocês viram, ele transmite a doença para todos aqueles animais que nós já citamos. Quais são os sinais clínicos? Bom, vou passar um vídeo rapidamente para que vocês consigam analisar as imagens. Esse aqui foi um vídeo feito pelos Estados Unidos e essa é uma vaca com febre aftosa. Então, o primeiro sinal clínico é esse, movimentação da boca e a salivação. Lembrando que essa salivação, que é a característica, a abertura da boca, tá formando as vesículas, gente, está começando a doer, tá? As patas, as lesões das patas começam também a se formar. Então, notem que o animal ele fica impaciente, ele mexe a patinha, né? E coloca o pé no chão e tira. É sinal de dor isso, tá? Aqui, você já é possível ver a formação das vesículas nos espaços interdigitais. Lembrando que quando essas vesículas estourarem aqui como essa, esse líquido é extremamente contagioso. Cerca de 1 ml desse líquido tem bilhões de vírus. Com o passar dos dias, além da salivação, além da inquietação nas patinhas, você também tem a ulceração que vocês vão ver na língua. Olha aqui. Então, as vesículas já liberaram, essas vesículas, milhares de vírus já foram liberados para o ambiente, tá? E começa esse tecido ulcerativo. Esse epitélio se desprega também uma característica com facilidade. Esse material é mandado para o laboratório para fazer análise de PCR. Aqui, as vesículas, as ulcerações na cavidade oral, palato duro. Toda a cavidade oral ela pode ser atingida. E aqui a vaca com respiração mais rápida e também apresentação de febre. Passado mais 2 dias, gente, olha a ulceração como aumentou, a área da ulceração. Algumas regiões já apresentam ulcerações e tecido necrótico.
necrosado, como vocês podem ver aqui. O epitélio também se desprende, olha, as vesículas se desprendem do epitélio. Vesícula rompida e ulcerações na pata, nos espaços interdigitais. E aqui o úbere, como eu falei, que é geralmente o que atinge o trabalhador dessas vaquinhas, que trabalha ordenhando essas vacas. Em suínos, perdão, eu vou só diminuir aqui. A primeira coisa que a gente observa é a apatia do bicho. Então, em suínos, a febre aftosa ela é muito parecida com o que ocorre em bovinos. Só que os animais, já de início, eles ficam muito apáticos, tá? Com dificuldade de movimentação. Então, eu vou adiantar o vídeo para que vocês observem. As vesículas se formando no focinho, as ulcerações nos membros anteriores e posteriores, tá? A dificuldade no caminhar por causa das ulcerações. Aqui já está avançado uns 3 dias, as vesículas já liberaram o vírus para o ambiente, né? E também se desprende do epitélio. Aqui observem a intensa claudicação em face às lesões da região podal, tá? Que podem ocasionar o deslocamento, como vocês vão ver. Olha, as várias lesões na região podal. Podem ocasionar isso, olha. O deslocamento do casco e a perda do estojo ungueal. E a exposição, olha, a exposição das falanges, o que leva a infecções secundárias. Agora vamos tentar entender como um vírus tão pequeno traz tanta preocupação, prejuízo, sofrimento animal e nos obrigações tão drásticas, tá? Bom, isso tem a ver com a sua virulência, a sua capacidade de replicação. Então, aqui do lado, nós temos o esquema de uma célula e o aftovírus aqui. Então, o primeiro passo é pensar sobre o material genético desse vírus. Lembrando, ela é uma fita simples, linear, de polaridade positiva. E equivale a dizer que essa fita de DNA é equivalente, de RNA, é equivalente ao RNA mensageiro do hospedeiro, ou seja, o genoma viral ele vai ser liberado e vai direto para o ribossomo da célula hospedeira para que essa faça a tradução e produza suas proteínas virais. Então, significa que apenas 2 horas depois da adsorção, a célula está condenada, ela já parou de trabalhar para ela, está trabalhando para o vírus. Então, vamos entender como que isso acontece, por etapas. Então, primeiro, você tem aqui a adsorção, que você tem a célula do hospedeiro e o vírus. Lembrando da VP1, aquela vitamina estrutural, que ela vai se ligar àquele receptor chamado integrinas. Essas proteínas, elas são encontradas na mucosa oral e nos tecidos epiteliais do hospedeiro. Então, lembra do que a gente comentou sobre tropismo viral. Então, a segunda parte, esse vírus, ele vai ser, está vendo essa estrutura circular aqui? Está representando o endossomo, tá? Então, a próxima etapa, o vírus ele vai ser englobado pela célula e vai ser trazido para dentro do citoplasma. Neste endossomo vai ocorrer uma série de reações químicas que vão alterar o pH do meio. Essa alteração lembra do capsídeo viral? Olha aqui, o que está acontecendo? Ele está abrindo e liberando o RNA viral.
que a gente já sabe que vai direto para o ribossomo para conseguir produzir as suas proteínas. Observando que toda essa movimentação ocorre no citoplasma. Então, a replicação genômica e a montagem do vírus, tudo ocorre no citoplasma, não tem participação do núcleo da célula. Então, vamos lá. O RNA liberado ele vai seguir dois caminhos. Ele vai produzir as proteínas estruturais para o capsídeo, a VP1, VP2, VP3 e VP4. Então, veja aqui o caminho 3 do ribossomo, ele vai para cá, o 4, ou ele vai fazer aqui a replicação, a transcrição, a tradução e a montagem do vírus. Então, quando esse vírus ele estiver pronto, ele vai ser liberado através da lise celular. E o aftovírus, ele tem um elevado poder lítico. Apenas um fragmento, apenas uma partícula viral, ao final do processo, ela vai liberar 5.000 partículas virais. Então, depois da lise celular, o vírus ele é liberado, ele vai contaminar outro tecido adjacente ou vai ser eliminado para o ambiente para contaminar outros seres vivos. Bom, como que é feita a colheita desse material? O material ele é colhido para fazer o isolamento viral de onde são retirados líquidos, tanto de vesículas intactas, quanto epitélio, quanto aftas do epitélio lingual, gengiva, espaço interdigital, núbere, tá? Então aqui o que a gente tem? Nessa primeira figura que eu quero mostrar para vocês. Opa, vamos voltar. Nessa primeira figura, o que eu quero mostrar para vocês? A importância do manejo correto. Somente um médico veterinário pode colher esse material. Então, essa pessoa que está aqui auxiliando o médico veterinário está tendo um manejo completamente errado. Ele está usando uma luva de malha, e vocês notem que ela já está toda contaminada. Eu aposto que esse homem não vai retirar essa luva e vai colocá-la para queimar, vai esterilizar, vai colocar na água com hipoclorito. Não. Provavelmente ele vai sair aqui e vai manejar, vai trabalhar com outro animal. E com isso, o que quer que esteja aqui causando essa ulceração na língua desse animal, vai ser transferido para outro animal ou para o ambiente. Então, vocês viram todo o trabalho de manejo que se tem, todo o trabalho de vigilância que se tem para conter a febre aftosa, isso não pode ocorrer. Então, a pessoa que trabalha com a febre aftosa, ela tem que usar o equipamento correto, como esse, que deve ser o técnico, retirando o material. Aqui você tem a solução. Então, esse material, quando é tirado, ele é condicionado em frasco com uma solução tampão, tá? Uma solução fosfatada com glicerina, denominado líquido de Valium. Essa solução ela tem um pH de 7,2 a 7,6, que vai ajudar na conservação desse material. E esse material tem que ser enviado para laboratórios oficiais, somente laboratórios do governo que trabalham na contenção e na vigilância deste tipo de doença. Quando não se pode fazer a coleta das lesões, tá? Na impossibilidade dessa coleta, ou de tecido epitelial, se promove a colheita do líquido esofágico faríngeo, através deste equipamento aqui, que nós chamamos de coletor de Proban. Então vejam, o bovino aqui ele está imobilizado, o cachimbo segurando as narinas, e o coletor ele é introduzido até o seu esôfago. Lá o material é colhido, é acrescido uma solução tampão, em uma solução tampão com antibióticos, que nós conhecemos como, por exemplo, o meio Early. E esse material é condicionado nesses tubos, que são congelados, conservados em gelo seco e o mais rápido possível segue para laboratórios oficiais para fazer para fazer o monitoramento disso. Outra prática adotada na propriedade é a colheita de sangue. Essa colheita de sangue é feita tanto para pesquisa do agente
como em casos de viremia, ou a pesquisa sobre os anticorpos dos vírus da febre aftosa, para pesquisa, tá? Então, na verdade, o sangue é coletado, mas o que é enviado para o laboratório é o soro. Ele é extraído, ele é separado, ele é congelado e enviado aos laboratórios oficiais. Dentro do laboratório oficial, tá? O que são feitos? São realizados esses exames para monitoramento. Então, o soro deu negativo? Perfeito. Vai passar a fazer exames diferenciais para verificar, para tentar identificar o que é aquilo. Mas deu positivo através do ELISA? Opa, vai passar por uma série de outros testes, tá? Aqui, recebeu a amostra suspeita. Essa amostra de epitélio, tem líquido vesicular, é feito PCR. Opa, deu negativo, vamos tentar descobrir o que é isso. Deu positivo, isolamento viral, tentar identificar a sorotipagem e o que está acontecendo ali. Aqui no Brasil se desenvolveu um kit de diagnóstico rápido, tá? Que é conhecido como kit Panaftosa, tá? Ele é feito com dois exames, ELISA 1 indireto e o EBIT, tá? Que serve como prova confirmatória no caso da febre aftosa. Aqui está mostrando o exame de ELISA, né, para vocês terem uma ideia. PCR. E a profilaxia. Como é feita? Áreas livres ou que erradicaram o agente, elas devem aplicar medidas preventivas para evitar a introdução novamente do vírus no ambiente. Essas medidas incluem barreiras sanitárias, restrição ao trânsito de animais oriundos de áreas de risco, a desinfecção, notificação obrigatória ao serviço veterinário oficial, quarentena, interdição, sacrifício e destruição da carcaça dos animais doentes e a vacinação. A desinfecção. O vírus da febre aftosa, ele é resistente a solventes lipídicos, ou seja, éter, clorofórmio, o álcool gel que nós utilizamos tanto nessa pandemia para inativar o coronavírus, não inativa o vírus da febre aftosa. Então, o que inativa esse vírus? Primeiro, temperatura acima de 70 graus por mais de 30 minutos, por 30 minutos. Então, por isso que nós não temos problemas com leite, quando esse leite ele passa por pasteurização. Ele também é inativado por hidróxido de sódio a 2%, carbonato de sódio a 4%, ácido cítrico a 0,2%, ácido acético, olha o vinagre que tem em casa, olha, 2%, hipoclorito de sódio a 2%, olha a água sanitária aqui, o cloreto de peroximonossulfato de sódio, potássio. Então, olha que interessante essa foto de 2011 com representantes brasileiros aqui da Vigilância Sanitária na Ponte da Amizade. Em 2011 foi verificado um surto na cidade de São Pedro, no Paraguai. Então, todos os veículos que passavam pela Ponte da Amizade, eles tinham que ser desinfetados antes de entrar no país para evitar que o vírus da febre aftosa saísse do Paraguai e conseguisse chegar ao Brasil. Tratamento não há. Todos os animais acometidos devem ser sacrificados mesmo não apresentando o quadro clínico da doença. Então essa foto é uma foto muito triste. Estou usando as palavras dos moradores de Joia. Eles falam que foi o período de grande tristeza, porque 11 mil animais foram abatidos por causa do foco de febre aftosa. Isso trouxe danos até hoje irreparáveis para a economia da região. Os animais mortos, a carcaça era eliminada para evitar que esse vírus saia dessa região e comprometa o trabalho do Brasil inteiro na contenção desse vírus. Até agora, nós falamos de várias doenças virais e aqui eu tenho um fluxograma de ação que é adotado pelo governo brasileiro.
independente das aves, independente dos bovinos, como eu falei especificamente de febre aftosa. Quando tem um caso suspeito, esse caso ele é comunicado ao serviço oficial da região e uma visita à propriedade ela é feita. Não é fundamentada a suspeita? Ótimo. Tem fundamentação? É feita a colheita do material. Essa colheita do material seguida a uma comunicação paralela, olha, com os órgãos de saúde, órgãos de defesa de saúde animal e inclusive órgãos internacionais. Olha, o órgão mundial de saúde animal também tem que ser avisado. Em caso positivo, bom, defesa de saúde animal ele tem que tomar medidas drásticas na investigação, na erradicação do problema, no abate sanitário, na eliminação do foco. E o órgão executor tem que tomar medidas sanitárias de emergência que visam a descontaminação do ambiente. Essa descontaminação ela é confirmada através de sorologia negativa? Perfeito, segue a vida. Essa descontaminação ela não foi confirmada através de sorologia, volta-se tudo novamente. Então, esse processo vai continuar até toda a região ser descontaminada. Então, por fim, encerramos aqui o nosso seminário. Aqui nós temos a bibliografia que utilizamos para fazê-lo. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco até esse momento. Muito obrigada.
pigs are depressed and do not want to get up. Note the coronary bands on both front feet. Notice the reluctance to put any weight on the left rear foot. The coronary band is severely blanched. This area is vesiculated, and there is a slight hyperemia proximal to the coronary band. The animal is very lame. There is vesiculation and rupture of vesicles on the heels. The blanched area on the snout is an early vesicle. Note the coronary band and the vesicular swelling on the snout. The mouth movements in the pig on the right is suggestive of a sore mouth. These vesicles are on the left side of the snout. Vesicles on the other side of the snout are red because of some hemorrhage. Notice how carefully the pig moves the rear foot so as not to put weight on the claw. Note the erosion of the skin. This is typical of FMD in pigs. Note the ruptured vesicles on the heels and erosion of the skin. Lesions commonly appear on the feet and snout. The brown area is necrotic skin over a dried vesicle. In this more distant view, note the brown area and the coronary band. More lesions on the snout and feet. Here is the inoculated pig. Its feet are more sore than on day 2. The coronary band is blanched, and the vesicle on the heel and dew claw is ruptured. The vesicle on the snout has enlarged. This vesicle has enlarged and has become more hemorrhagic. When aspirating a vesicle, introduce the needle in a normal area of skin and then enter the vesicle from the bottom. Vesicular fluid contains a very high titer of antigen and virus and is thus an excellent diagnostic specimen. This is loose skin of a large ruptured vesicle. Note the size of the lesion. This vesicle involves the whole interdigital space. Note the blanched white appearance of the skin over the vesicle. If trimmed off, the loose skin makes an excellent diagnostic specimen. The pig is very lame. The coronary band is eroded and the area is swollen. The area appears wet because of a serum exudate. There is extensive erosion of the skin proximal to the claws and dew claws and on the hocks. This is the foot on which the pig is so lame. There is extensive detachment of the heel, sole, and part of the wall of the claw. These severe lesions on the feet are typical of acute FMD. The pig has been tranquilized. This is an erosion on the lower lip. The brown regions on the snout are areas of dried skin from FMD degeneration. There is also an erosion on the chin. FMD tongue lesions in the pig appear as dry necrotic areas of epithelium. Vesicles, as are often seen in cattle, are rare.